Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma grande alegria, meus irmãos e minhas irmãs, estar hoje, no dia em que celebramos a ressurreição de Cristo, refletindo juntos o Evangelho que a Igreja nos propõe. No dia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo do 1 ao 9. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição desse vídeo. Meus irmãos, chegamos ao domingo, onde acontece a ressurreição do Senhor, um momento de grande alegria, a Páscoa do Senhor. E o Evangelho de hoje, o Evangelho de Jesus segundo João, nos convida a refletir sobre aquele momento, onde a primeira a ver o túmulo vazio foi Maria Madalena. E pensando que o corpo do Senhor tinha sido retirado, ela chama Pedro e o discípulo amado, que é João, como é descrito no Evangelho, que saem correndo em direção ao túmulo. E nessa parte me chama a atenção o respeito de João a Pedro. Mesmo ele tendo chegado antes, ele espera que ele entre primeiro, que ele chegue para poder entrar. E a reação deles, como a da mulher que chegou primeiro, foi de dúvida. Tinha uma certa... permeava uma confusão, um temor do que havia acontecido, porque eles ainda não tinham entendido no sentido literal o que haveria de acontecer. E no versículo 9 do Evangelho é falado: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Eles não haviam compreendido como que o templo iria ser edificado, como o Senhor falou uma vez que o templo seria destruído e reedificado em 3 dias. E eles não haviam entendido que o templo a ser reedificado era o Senhor, o próprio Senhor. Com a sua ressurreição ele seria vencedor da morte. E na primeira leitura da liturgia de hoje, no versículo 39, é falado: e nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E imagina como é ser testemunha de tudo isso, estar lá naquela situação. Quanta confusão, quanta dúvida não permeou a cabeça daquelas pessoas. Mas quão glorioso também não foi ser testemunha disso. E sendo também nós testemunhas do que o Senhor faz nas nossas vidas, cabe a nós tomar as nossas cruzes e seguir sendo e dando testemunho vivo, porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O Senhor, com esse sacrifício, nos perdoou de todos os nossos pecados, nos concedeu essa reconciliação. E como diz São Paulo aos Colossenses na segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. E é assim que a gente tem que agir, se esforçar cada dia. E que nesse dia, onde a gente celebra o Cristo ressuscitado, vencedor da morte, salvador de todos nós, que a gente possa ser novos. E que essa esperança esteja na nossa mente, para seguir mesmo com todas as dificuldades, porque a maior dificuldade, a maior das chagas, foi vencida pelo Senhor. E se você está escutando o podcast até agora, dá o seu like, deixa o seu comentário falando o que está achando do podcast de hoje. E vai dar uma olhada no nosso Instagram, que é @anjodoevangelho. E é isso. Eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.
Muito bem, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus teve que sofrer e morrer na cruz para, com seus méritos, os méritos do seu amor que ele alcançou, merecer a salvação para toda a humanidade. Tanto a humanidade que já tinha passado, quanto a humanidade do presente e a humanidade que viria no futuro. Então, se nós hoje podemos ser salvos, é porque Cristo mereceu isso na cruz, com os méritos que o seu amor conseguiu. Mas não parou por aí, porque se Cristo tivesse permanecido morto, significaria que a morte era mais forte que ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo tivesse permanecido morto, a morte seria mais forte que a verdade. A morte seria mais forte que a vida. Porém, sabemos que a morte não tem poder sobre a vida. A morte não pode acabar com a verdade, porque a vida e a verdade são, digamos assim, inimigas mortais da morte. Por isso, quando Jesus morreu, o seu corpo se separou da sua alma. O seu corpo ficou no túmulo e sua alma foi até a mansão dos mortos para resgatar aqueles que haviam morrido no Antigo Testamento. É o que professamos, quando rezamos o credo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de um tempo na mansão dos mortos, a alma de Jesus se uniu novamente ao seu corpo. E isso é a ressurreição. Na morte, a alma se separa do corpo. Na ressurreição, a alma se une novamente ao corpo. Mas não qualquer corpo. Agora, o corpo de Jesus é um corpo glorioso. Um corpo que transcende os limites do nosso corpo físico, do nosso corpo humano. É um corpo que não está limitado pelo espaço, não está limitado pelo tempo, não tende à corrupção, não pode adoecer, não necessita absolutamente de se alimentar, embora ele possa se alimentar. É um corpo que reflete a divindade. É um corpo que se deixa modificar totalmente pela divindade. E Jesus ressuscitou. Corpo, sangue, alma, divindade. Tudo glorioso. E depois da ressurreição, ele ainda quis aparecer para nós para dar o testemunho de que as palavras que ele disse sobre si mesmo não eram mentira. E que as palavras que o Espírito Santo havia dito na Escritura como profecia para Jesus não eram mentira. Ele havia de sofrer muito? Sim. Mas o sofrimento era só uma prova de amor, porque ele haveria de ressuscitar. Então, nós cremos, irmãos, na ressurreição. E nós cremos que, se nos unirmos a Jesus aqui nesta terra, no sofrimento, um dia também haveremos de ressuscitar semelhante a Ele. Não se iludam de quererem ressuscitar com Jesus sem antes passar pelo sofrimento. Porque Ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aquele que quiser ser semelhante a Jesus na ressurreição, seja também semelhante a Ele na cruz. Como? Evitando os pecados, cumprindo os mandamentos, vivendo uma vida de oração, de meditação, porque na vida de oração e meditação que nós nos unimos a Ele intimamente, ensinando as outras pessoas, dando exemplo, perdoando, amando. É hoje que o amor
vence a morte, que a vida vence a morte, que a verdade vence a morte, que o caminho para o Pai vence a morte e guia todos para o céu, para, juntos, vivermos com a Santíssima Trindade, com os anjos, com os santos, com a Santíssima Virgem Maria, todos em união, em alegre comunhão, todos na alegria pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peço, se inscreva no canal se você não é inscrito para não perder mais nenhum podcast e compartilhe com seus amigos para que eles também possam partilhar da nossa reflexão. Ao céu e avante. E se você não escutou o podcast passado, ele se encontra no fim deste vídeo.